Shalom a todos, a paz. Quero trazer uma palavra do livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Vai falar de Filipe e eunuco. A palavra eunuco, ela está traduzida não corretamente. Não está traduzida corretamente porque aqui é oficial, não é eunuco. Eunuco não podia entrar no Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém. Mas aqui vai dizer que um oficial, tá, que vinha, tá, um alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele tinha um exemplar do livro do profeta Yeshayahu, e ele está lendo. Então o espírito de Hashem diz para Filipe: aproxima-te do carro e acompanha. Então o oficial, que é conhecido no português como eunuco, está lendo o texto, mas não está entendendo. E já tiro agora uma verdade: tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem ela. Lê a palavra, mas não entende. Por que não entende? E Filipe pergunta se ele está entendendo. Ele diz: se ninguém me explicar, como que eu vou entender? Nós vemos que aquele eunuco está buscando a verdade. O eunuco tem um coração voltado para buscar, porque está lendo, está interessado, porque não era qualquer pessoa que poderia ter um manuscrito do livro do profeta Isaías, porque era só os rabinos faziam aquelas cópias. Então ele tinha alto recurso, ele tinha um recurso muito alto para comprar um livro do profeta Yeshayahu, escrito por um rabino. Então era alguém que estava buscando e tinha condições financeiras para isso, mas não tinha entendimento. Porque para ter entendimento tem que ter o espírito de Hashem. Porque muitas pessoas estão fazendo confusão com a palavra, porque lhes falta entendimento que venha da parte do Criador. Agora Deus podia dar o entendimento àquele eunuco, ele podia dar aquele entendimento, mas muitas pessoas não estão preparadas, porque para esse entendimento vir, a pessoa precisa ser revestida do Ruach HaKodesh. Então o primeiro conselho que eu te dou, você que quer conhecer a palavra, peça o revestimento do Espírito de Hashem. Agora, aquele homem, ele não era batizado, ele estava indo louvar, adorar, prestar algum sacrifício no templo, por isso que ele não era eunuco, ele era um superintendente oficial, e ele vai a Jerusalém, ele vai ao Beit HaMikdash, oferecer o sacrifício, adorar, fazer oferta, levar oferta, mas ele não está entendendo o texto que ele possui. Ele tem um texto, mas ele não entende. Está falando do Messias, ele não está entendendo que o livro de Isaías, que foi levado como ovelha ao matador, está falando do Messias. E ali Filipe explica, tão bem explicado, que logo depois eles veem um rio, e o eunuco quer ser imerso nas águas. E ali aquele eunuco imerso, e Filipe é arrebatado para um outro local. É algo interessante, porque aquele eunuco, ele, naquela viagem, ele é evangelizado, ele é ensinado o texto. Muitas pessoas têm Bíblia, mas não entendem a palavra. E Deus precisa usar pessoas para que essas pessoas venham compreender. Mas que para que as pessoas possam ensinar, elas precisam primeiro estarem revestidas. Então, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração, muitas pessoas leem e não entendem porque está sem inspiração divina. E para ter inspiração divina, precisa ou andar com quem tem inspiração divina, ou obter essa inspiração divina. Porque uma verdade eu quero dizer, nem todos têm inspiração divina para ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão aquele eunuco, ele entendia o que estava lendo, e precisou de Filipe colar junto com ele e viajar com ele para o ensinar. E muitas pessoas podem até ler, podem até conhecer, mas eles não sabem verdadeiramente o que
procede daquele texto. Então muitas pessoas se aventuram a serem grandes pregadores, mas eles mesmos não entendem aquilo que estão pregando ou que estão ensinando. O mundo está cheio de pessoas ensinando, mas que precisam realmente ser ensinadas. Mas nós vemos aí pessoas ensinando o que não devem. Tá, nós vemos muito hoje nos movimentos, pessoas que sabem ler, às vezes têm um conhecimento muito grande, às vezes são doutores e não têm inspiração para entender o texto. Porque eu posso pegar um texto da Bíblia e distorcer ele com o meu conhecimento, a minha filosofia, sei lá. Eu posso tentar trazer um texto, aquilo que está no meu coração, não aquilo que o Espírito quer falar. Então quando o Espírito quer falar, ele dá a interpretação. Então, queridos, nem todos estão com a presença divina para interpretar textos. Porque hoje nós estamos vendo um movimento muito perigoso que interpreta a Bíblia de forma equivocada. Eles têm a Bíblia, eles sabem ler, mas não têm inspiração para entender. Então, querido, fica aqui a dica. Busque a presença divina, porque a presença divina vai te dar o discernimento. E sem a presença divina, não adianta ler, não adianta ensinar. E como que eu sei que eu tenho a presença divina? Todos que têm ela sabem que tem. Só isso que eu tenho para dizer, tá? Eu, quando não tinha entendimento, a Bíblia para mim era como um livro comum. Mas quando Deus vem, Ele abre, quando você bate o olho no texto, abre visões no texto, abre um leque de interpretações, e você começa a compreender o texto de uma forma mais profunda. E outra coisa, ler é uma coisa, viver o texto é outra. Eu já vivi textos que estão contidos na Bíblia. Já aconteceu coisa comigo que aconteceu com Yeshua e com os apóstolos. Então, acontecimentos da Bíblia você só vai entender quando você vivenciá-los. Falar de luta, quem nunca viveu de luta não tem graça. Falar de deserto, quem nunca passou no deserto não tem graça. Então, queridos, muitas pessoas que passam lutas e passam provações, eles passam luta e passam provações porque depois eles vão ensinar essas lutas e que eles viveram na vida, tá? Então eles vão conseguir passar para as outras pessoas, tá? Esse texto foi o que Deus me deu. Que Hashem os abençoe. Medite, comente, fale, discorde. Faça tudo para a honra e louvor do nome de Adonai.